nossos vinhos, a ideia era pegar na tradição que já é de família, do marido da Dona Felisbela, que infelizmente já faleceu. Isto foi uma homenagem que o Rui fez ao pai. Pegar no saber que eles adquiriram ao longo de, pode-se dizer, décadas de anos, e dar-lhe um bocadinho de modernidade e inovação, através do controle de temperatura, das concentrações, e o Rui quis apostar em vinhos biológicos para ficarem com um sabor mais autêntico, não tanto os vinhos mais convencionais, que às vezes são os vinhos que têm todos mais ou menos aquele sabor, aqueles aromas, porque usam leveduras ou enzimas que o levam os vinhos naquela direção. A nossa ideia era que os nossos vinhos tivessem coisas, tipicidade do terroir, o chamado terroir que está na moda. E essa aposta na qualidade foi reconhecida através dos prémios que conseguimos alcançar no International Organic Wine, em que tivemos 94 pontos, fomos um dos melhores vinhos do concurso, e já lá há 3 anos que lá temos ido e temos ganhado sempre medalha. O nosso vinho a marca é o Corelos da Torre. Dentro do Corelos da Torre já temos o Corelos da Torre, que é o normal, o Corelos da Torre Reserva, temos um rosé, temos um vinho natural, que é o Felisbela, e temos o vinho laranja, que é o luminoso. A principal diferença do vinho das uvas biológicas para as uvas convencionais é que não se pode usar herbicidas. Portanto, os nossos vinhos não têm herbicidas, não usamos pesticidas, temos um cuidado em usar umas doses mais pequenas de enxofre. Portanto, são vinhos, não digo totalmente desprovido de enxofre, mas com quantidades mais pequenas. Esta propriedade pertencia a uma grande herdade e depois foi dividida por lotes, ou por corelas, aqui no Alentejo chamam-se corelas, onde o avô do meu marido adquiriu isto, 17 hectares, e o meu filho, o Rui, disse: mãe, vamos fazer a nossa marca, vamos fazer o nosso vinho biológico, diferente de tudo o que há no mercado, aqui na nossa zona. E assim foi, nasceu o vinho Corelas da Torre. Começámos em 2013 e agora vamos a passo e passo, como se diz, onde aproveitamos tudo do que a uva dá, porque aproveita-se o vinho, né? Do vinho vêm as massas, saem as massas, e depois das massas faço a aguardente, que eu tenho aqui o alambique, onde as massas são, depois de fermentadas, depois de saírem do vinho, vêm para aqui para a caldeira. São fervidos. Faço a aguardente e depois da aguardente faço os licores.
Este homem vai enterrar um segredo com mais de 200 anos. Um cerimonial quase sagrado e ao mesmo tempo genuinamente profano. As garrafas estão prontas para ficar um palmo abaixo da terra. Sabia que este ritual é único em Portugal e acontece na pequena vila transmontana de Boticas? Hoje é um vinho de uma região que é tipicamente muito fria no inverno, muito quente no verão, e isso significa que tem uma acidez pronunciada, tem um leve toque frutado. Não há igual para desse país e poucas haverá no mundo a obedecer a ritual semelhante. Mas o mais curioso é que este vinho tem características únicas, graças a uma descoberta feita ao acaso. O vinho, no fundo, decorre de um acidente histórico, e acidente histórico em todos os sentidos, ou seja, a segunda invasão napoleónica, as pessoas de Boticas tentaram salvar aquilo que eram os seus bens mais preciosos. E entre eles encontrava-se o vinho. O vinho faz parte da alimentação e, portanto, não era propriamente algo que fosse um prazer, mas sim uma necessidade alimentar. E o que fizeram foi encontrar um subterfúgio que foi enterrá-lo. Nesta zona, as invasões napoleónicas dão-se entre 1808 e 1809. Mas os franceses acabam por ser expulsos. Quando isso acontece, os habitantes de Boticas recuperam as suas habitações e os seus bens. Quando desenterraram o vinho, descobriram um vinho que tinha características completamente diferentes. A grande diferença, aquela que era fundamental, é que tinha gás. E pela primeira vez descobriram um vinho com estas características, que não fazia parte das tradições da região, e tornou o vinho muito mais excitante, mais alegre, muito mais inebriante. Pois então temos que o vinho dos mortos é enterrado sem gás, mas sai debaixo de terra como um vinho gaseificado. A razão para ter gás não advém do facto de ter sido enterrado. A invasão francesa terá sido na altura das vindimas, portanto o vinho ainda estaria a terminar de fermentar, significa que ainda teria açúcar, provavelmente, no vinho, e ao ser enterrado com uma parte desse açúcar e com as leveduras ainda, porque foi uma coisa feita à pressa, deu-se uma segunda fermentação em garrafa. Ao estar enterrado, o que isso permite ao vinho é ter uma conservação melhor, porque tem uma temperatura mais constante e está protegido da luz. A luz ultravioleta é um inimigo do vinho. Podemos então agradecer esta maravilha do património gastronómico português à sede de conquista de Napoleão e ao instinto de sobrevivência das gentes de Boticas. Deixa ser curioso que, do facto de um acidente, tenha nascido uma tradição que, não sendo única, é única em Portugal, ou pelo menos foi a primeira e a única que tem tradição histórica, acabou por criar um estilo de vinhos e uma particularidade que ainda hoje é mantida. O vinho tem acompanhado o homem ao longo de quase toda a história. Em Boticas, a história do néctar dos deuses é mais recente. Mas o que é certo é que os vivos já não dispensam o vinho dos mortos. Bom dia, pessoal. Olha, vocês sabem que eu não tenho nada contra café. Eu sou consumidor de café, convicto, amo meu cafezinho todos os dias de manhã. Café tem muito a ver com a qualidade, com a quantidade e com a hora em que você toma. E eu recomendo muito um café uma marca chamada Cooking Café, que é um café que eu descobri há um tempo atrás e realmente isso transformou o meu hábito, porque hoje eu consumo um café com muito mais qualidade, um café que me deixa muito menos agitado, né? Eu me sinto muito melhor, não tenho nenhum desconforto gástrico, nenhum desconforto intestinal. E a Cooking, ela se preocupa tanto com a qualidade que ela, além de fazer, né, uma torra média, além de ter um grão predominantemente com a gama arábica, né? A maioria dos que eu consumo, embora não sejam todos que eles têm, mas os que eu consumo todos, eles são 100% arábica, que é uma gama que tem mais fitoquímicos e menos cafeína. Eles também têm uma característica em relação à moagem. Olha que interessante, gente. Aqui já é o café moído da Cooking, né?
Você vê que ele é biológico, né? Como eu falei, 100% arábico e um café de torra média. Mas eles também aqui colocam para que tipo de dispositivo que você usa, o tipo de moagem ideal. Então, por exemplo, aqui, olha, esse daqui é uma moagem com a prensa francesa, que eu tenho aqui na clínica e eu utilizo. Mas agora, por exemplo, eu vou utilizar aqui a minha cafeteira de filtro. E aí eles têm, né, um café da mesma marca, a Loreto, da Cooking, só que esse é mais uma moagem mais para o filtro. Então eu vou usar esse daqui para filtro, né? O pozinho já moído para filtro, tá? E vou colocar aqui nesse meu dispositivo aqui de vidro que eu tenho, entendeu? Se eu fosse hoje usar a prensa francesa, eu utilizaria essa moagem aqui, tá bom, gente? Isso daqui é um requinte, né? Para você realmente conseguir utilizar o café da melhor forma possível.